Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo, salve Maria. Hoje, 22 de março, terça-feira da terceira semana da Quaresma. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés e suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E é assim que o meu Pai que estás nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, com muita alegria nos reunimos nessa manhã de terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. E cada dia o Senhor nos convida a uma reflexão, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma. E nesse evangelho de hoje o Senhor nos convida para que possamos refletir, pensar sobre a importância do dar e do receber o perdão. Quantas vezes devo perdoar? Então a leitura nos pergunta isso. E a resposta de Jesus ela é muito interessante a Pedro, que nos mostra que a quantidade que devemos perdoar ela é infinita. Ela é sem quantidade que nós devemos perdoar, ou seja, todas as vezes que houver necessidade que o irmão se aproximar e pedir perdão, devemos perdoar.
O tempo quaresmal nos convida à mudança de vida, e isso passa por perdoar e esquecer as pequenas ofensas que acontecem na convivência diária. É assim que devemos fazer. Na nossa convivência, no relacionamento, é impossível que, em determinado momento, haja algo que é necessário da nossa reflexão, algo que nós cometemos que necessita que nós retomamos e pedimos perdão por aquilo que nós fazemos. Nesse dia, avalie como são suas reações diante das contrariedades da vida. Nós devemos fazer essa autoavaliação, fazer esse exame de consciência, como eu estou me comportando diante das dificuldades, diante das contrariedades, diante daquilo que nos é contrário no dia a dia. Seguir a Cristo é viver reconciliando também no que se diz respeito aos relacionamentos interpessoais. Nosso perdão precisa ser dado na mesma proporção que o Senhor nos perdoa, ou seja, sem limite. Então, se nós, queridos e amados irmãos, recebemos perdão todas as vezes que nós recuamos e pedimos perdão, fazemos a nossa reconciliação, fazemos o nosso exame de consciência e pedimos perdão e somos perdoados pelo Senhor, da mesma maneira nós temos que perdoar as pessoas que se aproximam de nós. Porque na verdade, queridos e amados irmãos, o perdão ele é tão importante quanto dar o perdão, é tão importante quando receber o perdão. Não tem um mais importante do que o outro. É muito importante eu perdoar, mas é muito importante também eu pedir perdão. A humildade de reconhecer nossas muitas dívidas para com Deus nos ajuda a perdoar e desculpar aos demais. Então, queridos e amados irmãos, quando nós reconhecemos as nossas dívidas, as nossas limitações com o Senhor, isso nos ajuda também a pedir e dar o perdão. Não cometemos o erro daquele servo mesquinho que, havendo ser perdoado, não foi capaz de perdoar tão pouco. Então, queridos e amados irmãos, isso pode acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida daquele servo que foi perdoado. Ele se encontrava numa situação tão difícil e pediu perdão, e o perdão foi concedido a ele. Mas no mesmo instante ele teve a oportunidade de fazer a mesma coisa que ele recebeu. No entanto, o que ele fez? Ele foi mesquinho, ele foi egoísta, ele pensou somente em si próprio e não foi capaz de perdoar aquela dívida que o seu companheiro tinha para com ele. Perdoar e desculpar o outro é o segredo a ser praticado por quem deseja fazer progressos na vida espiritual e chegar à santidade em todos os seus relacionamentos. Então, queridos e amados irmãos, temos que praticar, temos que
conceber o perdão àquelas pessoas que aproximam de nós. Temos que acolher esse pedido que muitas das vezes nos é feito. Que o Senhor nos dê a sabedoria e o coração puro para acolher as súplicas dos nossos irmãos. Que o Senhor sempre nos dê força e perseverança para que possamos, cada dia, dar e pedir perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.